Faltando 9 dias para a final da Libertadores, a temperatura subiu entre Atlético Mineiro e Botafogo. E uma nova rivalidade foi criada entre Hulk e Luiz Henrique. Você entenderá nesse vídeo toda a treta entre as duas equipes e como isso pode afetar a final do dia 30. Ontem, Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no Independência. Uma pequena prévia da final da Libertadores que teremos agora no dia 30. Então, 10 dias antes de se enfrentarem na final da Libertadores, eles se encontraram no Brasileiro, mas também com um caráter de decisão. Porque mesmo que o Atlético Mineiro hoje meio que não brigue por nada dentro do campeonato, o jogo de ontem valia muito pro Botafogo. Porque o Botafogo ainda está na briga pelo título, tanto que ainda é o líder do campeonato, mas entrou ontem em campo pressionado. Isso porque, um pouco antes do confronto entre eles, o Botafogo ficou sabendo da vitória de virada do Palmeiras sobre o Bahia lá na Fonte Nova. Ou seja, o Botafogo entrou para essa partida contra o Atlético Mineiro, já sabendo que a sua diferença para o time paulista havia caído de 4 pontos para apenas 1. Olha que nesse jogo, o Atlético Mineiro ainda teve a dificuldade de ter jogado boa parte do confronto com um jogador a menos, já que o Rubens foi expulso ainda no primeiro tempo. Então, claro, o Botafogo tomou as ações principais do jogo, finalizou muito mais do que o Atlético Mineiro, teve diversos escanteios, mas no fim não conseguiu vazar o Everson. E ficou nítido que, quanto mais perto do final do jogo, mais nervosos os jogadores do Botafogo iam ficando. Então, no final das contas, o Atlético Mineiro, mesmo jogando boa parte do jogo com 1 a menos, conseguiu segurar um 0-0. Um jogo realmente muito difícil. E logo que acabou a partida, se iniciaram diversas confusões. Alexander Barbosa queria confusão, houveram confusões até entre seguranças do Botafogo e seguranças do estádio do Independência, mas claro, a confusão que roubou a cena foi entre o Hulk e o Luiz Henrique. E detalhe, não foi algo diretamente. Logo após o apito final, o Hulk, que é a grande referência do Galo, capitão da equipe, ele foi falar com o Marlon Freitas, que é o capitão do Botafogo, e com o Arthur Jorge, que é o técnico do Fogão. E ele queria falar sobre a postura do Luiz Henrique. Porque o que o Hulk contou? Que no intervalo do jogo, o Luiz Henrique chegou no goleiro reserva do Atlético Mineiro, o Mendes, e disse que o time do Galo era uma merda. E o Hulk depois foi cobrar essa declaração do Luiz Henrique, falando tanto para o Marlon Freitas quanto para o Arthur Jorge, que o Luiz Henrique tinha que ter mais humildade, porque ele estava se achando craque, mas ele não era craque ainda porque não tinha ganhado nada. O Hulk ainda usou até o momento do Luiz Henrique de estar na seleção como argumento. Ele disse que o Luiz Henrique está se achando aí porque deu 5 chutes na seleção, mas ele disse que se o assunto foi isso, o Hulk passou 7 anos na seleção e ele tem humildade. Depois, na entrevista pós-jogo, o camisa 7 atleticano voltou a bater nessa tecla. Ele reafirmou que o Luiz Henrique disse que o Galo era um time de merda. Falou também que o Luiz Henrique é desumilde e precisa ter mais humildade, porque ele é um bom jogador, mas ainda está longe de ser considerado craque. Então o Luiz Henrique não chegou a ter uma discussão direta com o Hulk, mas acabou se dando mal também após o apito final, porque o VAR da partida acabou flagrando que, no meio da confusão entre seguranças do Botafogo e seguranças do estádio Independência, o Luiz Henrique jogou uma garrafinha em um segurança do estádio. Então ele, mesmo estando fora dessa discussão com o Hulk, acabou ainda sendo expulso e é desfalque importante do Botafogo na partida do final de semana contra o Vitória. Isso, caso ele ainda não seja julgado, porque pode acontecer, e ficar fora do jogo contra o Palmeiras na semana que vem, que vai ser a grande final desse campeonato. O Hulk é um jogador polêmico, algumas pessoas até consideram o Hulk assim um chorão, mas eu acho que nisso ele tem razão. Ele é um jogador já experiente, o Hulk é um jogador rodado, então mesmo que muitos usem como argumento que o Hulk esteve no 7-1, não tem o que você falar sobre a carreira do Hulk. Um cara que foi consolidado na Europa, não jogou no Chelsea na Premier League simplesmente porque não quis,
e fez muita grana jogando na Rússia e jogando na China. Luiz Henrique é um ótimo jogador, na minha visão, pelo menos, é um dos caras do momento do futebol brasileiro, merece estar na seleção, mas realmente não precisa meter toda essa perna. O lado bom de tudo isso é que a temperatura vai ficar lá em cima e a final do dia 30 promete. Porque o Atlético Mineiro vai querer entrar com sangue no olho para mostrar pro Luiz Henrique que não é um time de merda, e o Luiz Henrique vai ter que sustentar aquilo que ele falou, sustentar essa provocação. Fora também que nessa final da Libertadores, mesmo o Galo tendo um time qualificado, jogadores experientes que até já venceram a competição, o Botafogo é quem chega como favorito. Pela maneira como chegou na final, pelas goleadas ao longo da temporada, pelo futebol bonito, vistoso, por ser também o líder do Brasileirão. Então o Botafogo chega como favorito e o Galo como o patinho feio. Mas que no fim das contas, ainda mais numa partida única, pode acabar ficando bonito. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários em relação à rivalidade entre Hulk e Luiz Henrique. Primeiro ponto, pra você, o Hulk tá certo em dizer que o Luiz Henrique precisa ter mais humildade? Na seleção, quem foi melhor, Hulk ou Luiz Henrique? E o principal, na sua opinião, quem vai decidir a final da Libertadores no dia 30? Hulk pelo Galo ou Luiz Henrique pelo Botafogo? Não se esqueça de comentar. Agora falando sobre Brasileirão, uma coisa é fato. Parece que o Botafogo tá fazendo a mesma coisa que fez no ano passado. Tá querendo de maneira desesperada entregar o título pro Palmeiras. Palmeiras, querendo ou não, um time recheado de jogadores experientes, campeões, que nessa hora de decisão não costumam tremer. O Botafogo acho até normal empatar com o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Mas vem de uma sequência já onde empatou com o Criciúma em casa, Cuiabá em casa. Então é perceptível o nervosismo dos jogadores do Botafogo nessa reta final. E ontem o jogo contra o Galo foi mais uma prova disso. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!